Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos ler apenas o versículo 18. Diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. A primeira coisa que eu queria navegar com vocês, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo alguns textos. A gente vai ler textos da Bíblia, mantenha ela aberta. A gente vai ter como base esse versículo 18, sobre esta pedra, né? No caso não Pedro, mas sobre essa descrição de Pedro, que Jesus é Deus, esta revelação, que Jesus é Deus, ele edificaria a sua igreja. Sobre ela, a igreja está edificada. Sobre Jesus, o Cristo, essa pedra. E contra esta igreja, porque ela está fundamentada nessa pedra, Jesus, o inferno nunca prevalecerá contra ela. Então, qual que seria a primeira coisa que nós poderíamos aprender, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa pergunta? O que significa ser igreja? Bom, a primeira coisa é que a igreja de Deus adora. A igreja de Deus adora, imita a Deus. Então, a primeira resposta para essa pergunta, o que significa ser igreja, ou qual que é o sonho de Deus para a igreja, é que a igreja de Deus adora. Adora quem? Deus. Mas adora no sentido de imitar Deus. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1. Olha o que diz o texto. Vamos navegar pela Bíblia, vamos entender esse princípio, essa lição que eu acho que é importante para a gente repensar esse tema. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu mesmo o sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essas palavras foram endereçadas por Paulo à igreja de Coríntios, em que ele, explicando o Evangelho, a igreja de Coríntios é uma igreja muito complicada, cheia de problemas, em que ele teve que escrever 2 cartas, uma ele bateu muito, na segunda ele aliviou, mas aí o tema principal é Cristo. Todas as mensagens de Paulo, todas as cartas de Paulo, Pedro, o tema central é a pessoa de Cristo. E aí, ele no início de um capítulo, que é a continuação do capítulo anterior, do 10, ele vai dizer simplesmente, de tudo isso que eu disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Basta você fazer isso. Então, a primeira lição que a gente aprende, qual que é a razão de ser igreja, ou o que significa ser igreja? Uma igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja que o adora, mas que o adora imitando. Portanto, igreja é uma reunião de pessoas que imitam Cristo. Igreja é uma reunião de pessoas que imitam Cristo. Essa palavra imitar é interessante porque, se você observar, sei lá, uma pessoa que se veste como um rapper, você vai perceber que ele é um rapper, porque ele se veste imitando um ídolo dele. E serve para todos os estilos, um roqueiro, né? Alguém que curte reggae, etc. Ou não só isso, né? Geralmente a gente imita uma pessoa que a gente tem por ídolo, uma pessoa que a gente admira, que a gente reverencia. Essa ideia de imitação é a mesma que Paulo está querendo passar para a igreja. Ou seja, ser igreja é imitar Deus, é imitar Cristo. Porque a igreja é uma reunião de pessoas que imitam Cristo. Então, quando a gente fala de igreja, subtende-se que nesta igreja existem pessoas que imitam Cristo. Porque pessoas que imitam Cristo, pensam como Cristo, andam como Cristo, sentem como Cristo, decidem, fazem escolhas como Cristo.
Não é verdade? Porque uma das grandes perguntas que as pessoas falam é: o que é pecado? O que não é pecado? Se você tem dúvidas, tem dificuldade, eu te dou alguma coisa para você pensar já, iniciar. Só que isso não é suficiente, obviamente. Imite Cristo. Tudo que Cristo não faria, não faça. Tudo que Cristo faria, faça. Uma igreja que é a igreja segundo o coração de Deus, é uma igreja que imita Cristo. Portanto, tudo aquilo que a igreja deve procurar é imitar Cristo. Qualquer coisa que vá contra Cristo, se desapegue. Abra a mão. Então, tudo que nós vamos fazer, devemos fazer como se estivesse pensando que estivéssemos imitando Cristo. Aí você não vai ter erro. Não vai ter erro no alvo. Aliás, a palavra pecado, né, em grego, que é a hamartia, é o erro do alvo. Tudo que você fizer que Jesus não faria, você está errando o alvo, portanto, você está pecando. Não precisa elucubrações para entender determinadas coisas. Só que a gente precisa de alguns elementos, obviamente, para entender quem é o Cristo. Se é a pessoa que nós iremos imitar, e sobre esta igreja, sobre esta pedra, melhor dizendo, sobre esta pedra, a igreja vai estar fundamentada, a gente precisa entender alguns elementos que vão nos ajudar a entender quem é Cristo. Qual que é a primeira delas? Onde é que eu consigo entender quem é Cristo? Como é que eu posso aprender que Jesus é Cristo? Aonde é que eu encontro isso? Nas Sagradas Escrituras, obviamente. Não vai ser, então, no rancho dos profetas, né, como estava conversando, não vai ser no monte, não vai ser no monte de coberta também, não vai ser em lugares que não ensinam a palavra de Deus. Lá você não vai encontrar. Então, as Sagradas Escrituras vão dizer quem é Cristo. Então, logo, se eu preciso imitar quem é Cristo, é lá que eu vou encontrar essas palavras. É lá que eu vou encontrar a vida de Jesus. É lá que eu vou encontrar exemplos da vida de Jesus. Porque lá em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, aliás, você poderia anotar várias passagens que eu vou citar aqui, mas, graças a Deus, a gente tem o recurso do vídeo, aí depois a gente pode utilizar. Em João, capítulo 5, versículo 39... Jesus vai dizer o seguinte, olha que interessante: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A própria Sagrada Escritura testificam quem é Jesus. Logo, se eu preciso saber quem Jesus é e eu preciso imitar Jesus, é lá que eu vou encontrar. Não tem segredo. Não adianta, você não vai receber revelação de lugar nenhum se você não pegar a Bíblia e ler e procurar saber quem é a pessoa de Jesus. Não tem segredo. Não tem milagre. Ele mesmo está dizendo, se você quer conhecer a mim, essas Sagradas Escrituras testificam a meu respeito. Portanto, tudo que você precisa saber de Jesus, você vai encontrar lá. Não é em lugar nenhum. Por isso que meu pai sempre me ensinou isso desde criança, eu aprendi ouvindo. A maior revelação é a Bíblia. A maior revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, não pode ser outra senão a Bíblia. A primeira. Existem outras revelações? Existem, mas a primeira, a principal centro é Jesus. É as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia, e eu já repeti algumas vezes, João repete aqui, a Bíblia é cristocêntrica. Tudo que você precisa saber de Jesus, você vai encontrar onde? Na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita para que nós conhecemos melhor quem Jesus é. Toda a Bíblia é pronta para uma pessoa só, Jesus. Então ela foi escrita para que a gente entendamos quem Ele é. Estão entendendo aqui, né? Não é nada complicado. O complicado é pegar a Bíblia, né? Ir lá, ler cada dia, conhecer um pouquinho mais de Jesus. Ah, pastor, mas eu sou analfabeto, eu não sei ler. Isso também não é uma desculpa para você não entender Jesus. Eu lembro do meu avô, o maior exemplo que eu tenho, né? O Marcelo conhecia meu avô, era analfabeto, não lia, mas conhecia a Bíblia como ninguém. Sabe o que ele fazia? Por favor, lê para mim um texto aí. Ele aprendia. Para a idade dele, talvez recomeçar, não seja, mas cada um sabe da sua limitação e se vira com a sua própria limitação, mas não coloca desculpa.
Para mim, isso é uma vergonha para muitos cristãos, que têm a vergonha, que não tem a vergonha de dizer que não lê a Bíblia. Minha maior referência, então, é o meu próprio avô, um homem que não sabia ler. Minha avó sempre conta isso, né? Fui lá com a Lânia, conta com aquele gosto. Onde ele ia, carregava a Bíblia e pregava o Evangelho. Nos últimos dias, inclusive, ele ia morrer no hospital, ele estava passando nos leitos falando do Evangelho. Não lia, mas conhecia verdadeiramente quem era a pessoa de Jesus. Isso é importantíssimo para a gente imitar a Cristo. Não tem como você imitar alguém que você não conhece. Você sempre imita alguém que você conhece e reverencia. Você sabe tudo sobre ele. Se você perguntar para um fã do Michael Jackson, de Lady Gaga, tudo quanto é cantor aí do mundo, ele sabe tudo da vida dele. Sabe coisa que talvez muita gente não saiba, porque ele conhece. E aí ele imita. E aí tem um outro passo importantíssimo, porque se a nossa vida enquanto igreja, que nós somos a igreja, e igreja significa adorar a Deus, imitando-o, sendo como Jesus, que é também ser como Deus, a gente precisa fazer algumas coisas, né? A Bíblia vai nos ajudar a ser como Jesus. E isso eu acho fundamental na descrição de Pedro. Pedro faz uma descrição interessantíssima lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro vai falar de um Jesus que a igreja deve contemplar, que é um Jesus que faz o bem. Olha que interessante. Pedro estava lá na casa de Cornélio, um gentil, portanto não era judeu. E olha o que ele diz para Pedro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem por toda parte e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Eu acho importantíssima essa descrição de Pedro, para a gente entender isso, porque geralmente, já parou para observar, quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus para as outras pessoas, a gente começa falando pela morte. Pare para observar, a gente fala da morte. Jesus te ama, Jesus morreu por você. Não está errado. Mas Pedro faz o contrário. Pedro faz o contrário. Ele fala primeiro da vida de Jesus. Fala que Jesus... É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte. Como se Pedro estivesse dizendo o seguinte. Você precisa conhecer Jesus. Eu andei com ele. Era uma pessoa fantástica, maravilhosa. É algo sobrenatural, assustadoramente sobrenatural. Essa pessoa que eu convivi, ela morreu, mas a vida dela foi digna de ressurreição. Essa pessoa não podia ter morrido. Ela não podia só morrer, ela tinha que ressuscitar. Depois ele vai falar da morte e da ressurreição. Mas geralmente quando a gente vai falar do Evangelho, a gente começa falando da morte. A gente não fala da vida de Jesus e não fala da ressurreição de Jesus. Porque Jesus é um Deus vivo, adoramos um Deus vivo. Porque, em outras palavras, Pedro está querendo dizer o seguinte: Cristo viveu uma vida digna de ressurreição. Ele viveu uma vida digna de ressurreição, a vida dele foi impecável. E sendo uma vida impecável, ele só podia ressuscitar, ele não poderia morrer. Você já parou para observar? Às vezes é uma pessoa que a gente ama muito, uma pessoa que você conheceu, puxa, aquela pessoa não podia ter morrido. Não era para aquela pessoa ter... É uma pessoa tão boa, não era para ter morrido. É como se Pedro estivesse dizendo isso. Puxa, convivi com ele, mas não era para ele ter morrido. Essa pessoa só podia ressuscitar mesmo. E é o que é o curioso? Nós não iremos morrer? Isso é uma certeza. Nós que somos salvos, iremos ressuscitar? Sim ou não, irmão? Pelo amor de Deus, se você falar que não, eu vou chorar, vou desanimar. Sim, irmãos. Nós também iremos ressuscitar com Cristo. Essa é uma certeza que você não pode titubear.
Porque Cristo já morreu na cruz e Ele já conquistou essa vitória por nós. Amém? Essa é uma certeza que todos nós devemos ter. Se morremos hoje, nós iremos ressuscitar com Cristo. Aleluias. Glória a Deus por isso. É uma dúvida que a gente não pode carregar. Morreu, nós iremos ressuscitar com Cristo. Mas se já que nós iremos ressuscitar com Cristo, por que não viver uma vida de ressurreição assim como Jesus também viveu? Isso é ser igreja. Já que nós, enquanto igreja, salvos por Cristo, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa doutrina da salvação, já que já somos salvos por Cristo, por que não viver uma vida digna de ressurreição? Assim como Jesus ressuscitou, também iremos ressuscitar. Para você não ter dúvida, eu achar que estou trazendo. Leia lá 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou ler. Aquilo que é corruptível se revestirá de toda a incorruptibilidade, e tudo aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Capítulo 15 tudo vai falar ali da ressurreição. Então nós iremos ressuscitar também, nós enquanto igreja. Então, a igreja que contempla Cristo, ou seja, que imita Cristo, que adora Cristo, imitando-o, contempla também a vida de Cristo. Esta vida que Pedro está descrevendo lá na casa de Cornélio. Essa pessoa fenomenal que fazia o bem. Por onde a única coisa que Jesus fazia, não sabia fazer outra coisa que era não fazer, se era não fazer o bem. Jesus só sabia fazer isso. A única coisa que ele sabia fazer aqui no mundo era o bem. Então, uma igreja é uma reunião de pessoas que imitam a Cristo. Imitam essa vida que devemos pregar o Evangelho, essa vida de Jesus, essa vida de Cristo, que não poderia acabar morrendo. Tinha que morrer, mas tinha que ressuscitar. Então, encontramos em Cristo um modelo, uma referência de como devemos fazer, o que devemos fazer. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Isso é importantíssimo, queridos. Porque quando a igreja passa a contemplar Cristo, imitar Cristo, Cristo passa a contemplar a igreja. Como? Quando fazemos o bem assim como Ele fez. Quando manifestamos o fruto do seu Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz algo interessantíssimo sobre essa maneira de que a igreja deve viver, imitando Cristo. Ou seja, uma igreja que imita, contempla Cristo, ela vai ter como resultado um fruto. Que fruto é esse? Capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, né? Paciência, capacidade de suportar sofrimento, amabilidade, um espírito de uma pessoa que quer fazer o bem, bondade, que seria o gesto de quem só sabe fazer bondades, fidelidade, né? Palavras que são dignas de crédito, disposição para servir e domínio próprio. Esses são frutos do Espírito. Uma igreja que imita a Cristo produz esse tipo de fruto. Mas você deve estar se perguntando, rapaz, entre saber o que deve fazer e fazer, tem anos-luz de distância aí, né? Entre o que eu sei, o que devo fazer e aquilo que eu faço, é um outro caminho. Mas aí a mensagem do Evangelho sempre foi nessa mão. Você precisa dar o primeiro passo. Né? Tem um dito popular, né? Para dar 10 mil passos, né? Dar 1000 léguas, 100 léguas, você precisa dar o primeiro passo. Senão você não chega lá. Para alcançar a estatura de varão perfeito, você precisa dar o primeiro passo. A igreja que imita Cristo é a igreja que vive no caminho tentando imitar Cristo, na busca dessa perfeição. Que se fosse perfeito, não precisaria dessa mensagem. Mas uma igreja que busca outras coisas que não imitar Cristo não é uma igreja, segundo o coração de Deus. Uma igreja que busca bem para si mesmo, que busca tranquilidade, que busca prosperidade, que busca uma porção de coisa que não seja imitar Cristo, não é uma igreja. Uma igreja que Deus sonhou.
Então, adorar a Deus significa imitar a Cristo. Quer dizer, viver também uma vida digna de ressurreição. Por isso, inclusive, um dos termômetros da adoração da igreja, né? A igreja tem um termômetro da adoração. Qual que é? É o quanto a humanidade é beneficiada com isso. O termômetro de uma igreja, saber se essa igreja imita Cristo, é saber o quanto essa igreja beneficia a humanidade, beneficia uma sociedade, beneficia o bairro, beneficia outras pessoas. Esse é o termômetro que a gente tem. O termômetro que uma igreja tem não é uma igreja que é cheia, não é isso. Não é uma igreja que todos os membros são ricos, são prósperos, são felizes, não. Uma igreja que imita a Deus, o termômetro dela é o benefício que ela dá para a sociedade, é aquilo que ela beneficia para a humanidade. Segunda coisa, uma tentativa de uma segunda resposta para a pergunta: o que é ser igreja? Qual é o sonho de Deus para a igreja? Uma igreja, aos modos de Deus, é uma igreja que é o exército de Cristo, o braço ministerial de Cristo, por meio de quem ele ataca o inferno e destrói as obras do diabo. A igreja de Deus é um braço ministerial. É uma igreja pelo qual Cristo, com a igreja, ataca e destrói as obras do diabo. Mateus capítulo 16, 18, que foi o tema-chave que nós lemos, olha o que Jesus diz sobre aquela descrição que Pedro diz sobre Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, quem é essa pedra? Pedro ou Jesus? Jesus. Sobre essa descrição de Pedro. Essa pedra será edificada a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante porque quando a gente fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se o inferno não prevalecerá contra a igreja, significa então que o inferno ataca a igreja? Não. Ao contrário. Porque porta é instrumento de defesa, não é instrumento de ataque. Nunca foi instrumento de ataque. É instrumento de defesa. Quando tem algum problema, você corre para você fecha a porta e entra para dentro de casa. É um instrumento de defesa. Quando Jesus diz que sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, significa o que isso? É que a igreja tem um poder tão imenso que não há inferno que suporte. Não há inferno que suporte. Porque Jesus vai dizer também, lá em 1 João capítulo 3, versículo 6, para isto o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer a obra do diabo. É a igreja que ataca o inferno, não é o inferno que ataca a igreja. E a igreja... Mas aí a pergunta, mas quando é que essa igreja tem o poder de atacar os infernos? É quando ela for uma igreja que imita a Deus. Quando for uma igreja que consiga ser como Jesus é. Fazer as obras que Jesus fez. Aí contra essa igreja não há inferno que aguente esse poder. Não há. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Não esqueça que cada um de nós somos uma igreja. Se nós somos uma igreja, a gente não tem que ter medo de demônio, capeta que for. Não tem que ter medo. Porque esta igreja não há inferno que prevaleça. Mas aí não é suficiente, né? Quando é que o inferno não vai aguentar, não intenta contra a igreja? É quando a gente começa a orar. E quando a oração passa pela ação e pelo discurso. Perceba que o discurso vai por último. Né? A pregação, o discurso vai por último. Porque uma coisa é eu pregar o que eu vivo, uma coisa é eu viver o que eu prego. Preciso pregar o que eu vivo. Porque não adianta eu falar,
eu fui transformado, você precisa ser transformado, eu conheci Deus, a pessoa mais maravilhosa do mundo, e Ele me transformou. Tá, mas o que há de você que foi mudado? O que tem de diferença? O que não tinha antes? O que você deixava de fazer antes e hoje você não faz mais? O que você fazia antes e não faz mais? Como você reagia em determinadas maneiras, em determinadas situações, e hoje você não reage mais? Que transformação? O que você tem para dizer? Que não adianta dizer, você precisa dizer aquilo que você faz. Nós precisamos fazer isso contra a igreja. Então eu não posso chegar numa família, por exemplo, que está toda estruturada, uma família que tem problemas de separação, e se a própria comunidade, se a própria igreja não estiver unida, se ela não for unida, se a própria igreja não for unida. Eu não posso falar de libertação se as pessoas que fazem parte da igreja também não forem libertas. Aquilo que eu falo não vai ter valor nenhum. Prosseguindo, acho que uma outra resposta, né, uma terceira resposta para essa pergunta, o que seria a igreja, segundo Deus, espera de nós? A igreja deve ser a imagem e semelhança de Deus. A igreja é a imagem e semelhança de Deus. O novo homem coletivo. A igreja é a imagem e semelhança de Deus. O novo homem coletivo. Vamos entender isso. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 19. Efésios capítulo 2, versículo 11. Lá a gente vai entender o que seria essa igreja, a imagem e semelhança de Deus. Esse novo homem coletivo. Diz assim, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam incircuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, as leis dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É interessante esse texto. Porque nesse texto, o sonho de Deus se revela nessas palavras de Paulo. O sonho de Deus para nós, igreja, é sermos uma igreja capaz de ser a imagem e semelhança de Deus. Um novo homem coletivo. E aí a gente precisa entender esse texto. Paulo está escrevendo para uma comunidade em Éfeso, na Grécia, que era uma junção de dois tipos de povos diferentes, judeus, né, que conheciam, fizeram o pacto lá, por meio de Abraão, da circuncisão, né? Toda criança até os 8 anos de idade, que fosse hebreu, ele tinha que ser o quê? Circuncidado, tinha que ser cortado o prepúcio, parte do órgão genital do menino, porque aí isso era uma identidade de que ele fazia parte dessa aliança. Qualquer um que não fosse circuncidado tinha que ser morto, tinha que ser exterminado. Não havia... Não tinha negociação. Os judeus eram, então, circuncidados, conheciam toda a lei, todo o pacto, faziam sacrifícios, holocaustos, e nessa mesma igreja tinham os gentios que não eram judeus, eram gregos que viviam numa comunidade politeísta, adoravam vários deuses, né? Os gregos adoravam vários deuses, não entendiam, não concebiam essa ideia de Jesus trino.
né? Um Deus trino. Paulo está escrevendo essa carta para dois povos, dois tipos de pessoas. Era uma igreja que tinha uma cisão desses dois de povos. Havia muita briga, discordância. Por quê? Porque os judeus ouviram falar desse pacto, fizeram toda a circuncisão, adoravam a Deus do jeitinho que Deus pedia, faziam sacrifícios, conheciam toda a mensagem. Mas os gentios chegaram e não conheciam de nada disso. Não conhecia nada disso. Aí a pergunta, e esses que chegaram agora entram também no plano salvífico? Paulo vai dizer que sim. É como se Jesus chegasse para esses dois povos e dissesse, tudo bem, você sabe de tudo isso, de todas as práticas, você é circunciso, faz sacrifício, tudo bem, só que você precisa saber só de uma coisa, é que você precisa passar por mim, o Cristo. Você precisa entender e reconhecer o meu sacrifício. Todo esse sacrifício que você fazia, agora você não precisa mais fazer, porque eu já fiz um sacrifício, fiz uma aliança inquebrável, uma aliança que não se quebra mais, ela é definitiva. Mas aí, em contrapartida, aí Jesus diz para os gentios, é como se Jesus dissesse para os gentios, tudo bem, você não sabe de nada, você é fraquinho, não conhece nada, você só precisa conhecer uma coisa, que eu sou Cristo, que morri e sacrifiquei por você. Acabou. Você não precisa conhecer de sacrifício, não precisa conhecer a Bíblia, a Torá inteira, não precisa, você só precisa conhecer eu. Sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Tudo passa por Cristo, pela cruz do Calvário. Só que aí Deus nos convida a um próximo passo. Em outras palavras, a igreja precisa reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Só que isso não é o suficiente, é preciso um segundo passo. Qual que é o segundo passo? Nos tornarmos um homem à sua imagem e semelhança, por meio do seu Filho Jesus. Então, no versículo 15, quando Paulo diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, judeus e gentios, um só povo, uma só igreja. É como se, traduzindo para você, para a nossa realidade aqui, traduzindo, devido às proporções, é como se você nascesse no berço evangélico e conhecesse tudo sobre Deus, tudo sobre a Bíblia. É suficiente? Não é. Precisa passar por Cristo. Se você não reconhecer o sacrifício de Jesus, não tem negociação. Tá, mas o indivíduo que acabou de aceitar e se converter a Jesus, ele não conheceu nada de Cristo, ele vai ser salvo? Vai, basta ele reconhecer quem é Jesus. É a mesma situação. Mas o plano de Deus, vamos lá, é que nós sejamos a imagem de Deus. A sua imagem e semelhança. E para entendermos isso, a gente precisa voltar lá em 1 Gênesis capítulo 1. O texto vai dizer o seguinte, versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Esta imagem é o quê? Era comum a imagem utilizasse a imagem para representar um rei, por exemplo. Quando o rei não estivesse, como se estivesse representando uma pessoa ausente, ou também um Deus. Nós somos a imagem, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós. Portanto, somos representantes de Deus. Por isso que Deus diz, sendo representante, vocês podem dominar sobre os peixes, sobre tudo que há debaixo da terra, debaixo do sol. Mas aí fica a pergunta, mas o que nós fizemos para ser a imagem de Deus? O que nos faz ser imagem e semelhança de Deus? Porque se você parar para observar, nenhuma outra criatura foi criado e descrito que seria a imagem e semelhança de Deus. Representantes de Deus. Nem os animais, nem um ser debaixo da terra. Só nós, seres humanos, nem anjos. Tradicionalmente diz que somos a imagem e semelhança de Deus porque somos livres. Temos o poder de decidir e escolher. Temos consciência de si e dos outros, portanto somos racionais. Quando eu tenho consciência de mim e do outro,
somos seres racionais. Isso nos torna semelhante a Deus, imagem e semelhança de Deus. Ou que somos moralmente responsáveis. Tudo aquilo que eu escolhi, vai haver um resultado, eu serei julgado por aquilo que eu escolhi. Tradicionalmente, sempre se diz que isso diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas será? Porque se nós nos compararmos aos anjos, por que os anjos não poderiam ser a imagem e semelhança de Deus? Essa é uma pergunta que eu poderia terminar a mensagem e deixar aqui pipocando, mas eu não vou fazer essa maldade, não. Por que os anjos não poderiam ter sido escolhidos à imagem e semelhança de Deus? Porque só nós temos esse privilégio. E é um grande privilégio. Isso tem tudo a ver com salvação, tem tudo a ver com a doutrina da salvação. Por que só nós temos esse privilégio? Porque se nós dissemos que nós somos livres, isso nos faz ser semelhante a Deus. Os anjos também são livres. Os anjos têm poder de decidir e escolher. A terça parte não foi jogada lá do céu. Eles fizeram uma escolha. Se rebelaram contra Deus. Eles têm poder de decisão, têm poder de escolher, de decidir. Eles também têm consciência de si e dos outros. Eles conversam, são seres racionais. Eles não poderiam ser imagem e semelhança de Deus? Eles também são moralmente responsáveis, eles serão julgados pela escolha que fizeram, serão condenados. Isso não torna eles semelhantes a Deus, mas o que nos torna semelhante a Deus? Isso é importantíssimo para entender. Somos imagem e semelhança de Deus, porque, guardado as proporções, obviamente, somos as únicas criaturas de todo o universo que podemos alcançar o que Deus vive. A unidade. Somos a única criatura criada por Deus, o único ser criado por Deus, que pode alcançar o que Deus vive, a unidade. E é aqui que eu queria chegar, e vou tentar terminar essa mensagem de hoje, a unidade. Todos nós somos uma só pessoa, a humanidade. Nós somos o primeiro ser humano. Cada anjo é uma unidade em si. Aí você pergunta, por que o sacrifício de Jesus salva a gente, nós seres humanos, e não pode salvar os anjos? Por que ele só salva-nos e não os anjos? Porque nós somos só uma pessoa, uma unidade. Porque se Jesus tivesse que se sacrificar pelos anjos, ele teria que sacrificar tantas vezes fosse necessário a cada anjo que pecou. Porque eles não são seres unidade. Uma só unidade. Você nunca ouviu falar que um anjo, né? Você nunca ouviu falar nisso? Que um anjo casou com a anja e gerou um anjinho. Não são seres únicos. Nós, seres humanos, somos seres complementares, dependemos. Quando Deus criou, lá no texto 1, 26 e 27, que façamos homens à nossa imagem, a imagem de Deus o criou macho e fêmea, homem e mulher. Somos um. Por meio de dois, somos um. Um só humano, um só ser humano. Porque se Deus é uma família, Pai, Filho, Espírito, que gerou, né? E criou sua imagem e semelhança, outra família. Se Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, criou a igreja, outra família. Se Deus é uma unidade, a igreja também é uma unidade com Deus. Como Deus. Se Deus é uma comunidade, a igreja também é uma comunidade, comum, unidade, uma só. Se Deus é uma família, então somos uma família. A igreja tem que ser uma família. Gênesis 6, 2 e 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Adão não tinha nome aqui ainda. Era homem. Homem e mulher. Só depois eles tiveram nome.
Aí Deus fez o homem cair sob um profundo sono e enquanto esse dormia, ele tirou das suas costelas sua carne e fez uma mulher. Trouxe a ele. Ali se estabelece a criação do ser humano. Ali estava a imagem e semelhança de Deus. Aquela comunhão entre homem e mulher, seres complementares, porque a humanidade não existiria se fosse só o homem. Se não tivesse a mulher, a humanidade não existiria. Se existisse só a mulher também, o homem não existiria. Não tinha humanidade. São seres complementares. A humanidade depende, homem e mulher. Essa comunhão entre o homem e a mulher lá no Éden, essa comunhão era a imagem e a semelhança de Deus. É essa comunhão. Aquela unidade era a imagem e semelhança de Deus. Aquela unidade, eram 2 em 1. O ser humano semelhante a Deus. Então o sonho de Deus é que a comunidade, a igreja de Jesus, fosse assim, uma só unidade. Uma unidade tamanha que vivesse intensamente se amando, tão unidas, mas tão unida, que uma pessoa olhasse para a nossa igreja e dissesse: nossa, é como se fosse uma pessoa só. Eles falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa e agem do mesmo jeito. Esse é o sonho de Deus para nós. Esse é o sonho de Deus para a nossa igreja, para toda a igreja. Porque o próprio Jesus disse, antes de ele ser sacrificado, lá em João capítulo 17, olha o que ele diz: porque todos sejam um, para que todos sejam um, como tu, numa oração, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O sonho de Deus é que, assim como o Pai e o Filho são um, a igreja também seja um em Cristo. Aí a maior metáfora que Paulo utilizou é que somos um corpo. É um corpo que depende de todos os membros. É a ideia de uma união. E neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e o que os tens amado a eles como tens amado a mim. Eles precisam ser perfeitos como uma unidade. Então Deus criou a humanidade. E quando ele criou a humanidade, ele deu só um nome. Como vai estar lá em Gênesis 5, 1 e 12. Esse é o livro das genealogias de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão do pó da terra. Portanto, então, era só uma pessoa. Eram 2 pessoas com um só nome. A mulher ganhou um nome individual, Eva, porque era... Adão deu o nome a ela, né? Porque era mãe de todos os seres viventes. E aí Jesus veio para recuperar a humanidade. Por isso que é importante entender essa harmonia em que era o casal Adão e Eva. O homem e a mulher. Porque é justamente esse o sonho de Deus para nós, igreja, que sejamos como era antes, como era no Éden, como era lá no início, antes da queda. Porque é interessante você observar, assim quando os dois pecaram, Deus chama os dois e vem só quem primeiro? Vem só Adão. Aí ele já viu, houve a separação. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, Adão? Vai falar, essa mulher aí me fez pecar, aí já tem a separação. Não eram mais unidos, não havia mais comunhão. Então, o sonho de Deus para a nossa igreja é que sejamos esta imagem e semelhança. Uma só família, uma só unidade, um só corpo, um só homem coletivo, um novo homem coletivo. O sonho de Deus é que sejamos somente um, que vivamos tanto em comunhão, tanto, que nos tornemos uma só pessoa. Aí sim o mundo vai nos levar a sério. Aí sim a gente vai poder chegar numa família e dizer, não só com palavras, que é possível viver em união, é possível viver em família, é possível libertar pessoas, porque nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós mudamos de comportamento, porque nós imitamos Cristo, nós adoramos a Cristo. Aí sim o mundo nos ouvirá.
Esse é o sonho de Deus para a igreja. Você está falando, mas esse é um sonho muito difícil, muito complicado. Será que a gente chega lá? Vamos chegar, sim. Vamos chegar, mas a gente precisa primeiro dar o primeiro passo, andar nesse caminho. Se a gente conseguir andar pelo menos nesse caminho, a graça redentora de Jesus nos ajudará. Nos ajudará a chegar lá. Mas eu preciso reconhecer isso. Preciso reconhecer quem eu sou, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Os gentios não era nem para entrar, não era para ser considerado igreja, porque eles não eram circuncidados, mas basta reconhecer Jesus. Mas não basta só reconhecer Jesus, é preciso andar como Jesus anda, é preciso imitar Jesus. Amém? Que essa mensagem sirva para nos direcionar. Não é essa palavra que vai fazer com que você mude o seu modo de ser, o seu comportamento, e nem eu. E aquilo que você estava fazendo, você vai deixar de fazer, aquilo que você pensava, vai deixar de pensar. Não é isso. Mas quando você consegue dar meia volta, voltar, se arrepender, saber o caminho certo, que é essa mensagem, é essa palavra, e andar nesse caminho, a graça, aí sim a graça vai entrar. A graça não vem antes. A graça não vem antes do arrependimento. O arrependimento vem antes, depois a graça, a redentora de Jesus, a graça vai nos ajudar a chegar a essa estatura de varão perfeito. E aí sim seremos um só Deus, um só povo, uma só comunidade, uma só igreja. E aí sim não haverá inferno que vai prevalecer contra essa igreja. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.